Parabéns aos irmãos que enfrentaram a chuva para estarem aqui nesse dia tão especial, que é dia de culto ao nosso Deus. Nada pode ser mais importante que isso, pois Ele é o Senhor que controla todas as coisas, é o Deus soberano, e é um grande privilégio que nós temos de sentar aqui tranquilamente nesse espaço confortável, temperatura extremamente agradável, e podermos estudar a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, isso é graça, isso é presente de Deus para nós, podemos nos alegrar. E hoje temos um texto muito rico, né, diante de nós. Vamos terminar o nosso estudo em Abacuque. Esse livro que ele é pequeno, mas é profundo. Ele realmente mexe com a gente. Tão precioso, né? Tantas lições preciosas tivemos com este livro que registra a experiência do profeta com Deus, peregrinando de um estado de angústia, medo, desespero, como ele começa o livro, para um estado de confiança, esperança e satisfação no Senhor, que é como ele termina o livro. Seguido ali, né, das orações de Abacuque, as respostas de Deus. E o contexto histórico aqui é que Israel estava prestes a ser invadida pelo poderoso império da Babilônia, como foi como forma de disciplina da parte de Deus para com o seu povo desobediente, conforme a revelação que Deus deu a Abacuque. Então, a situação que Abacuque estava vivendo era bem difícil, imagina, ele tendo consciência disso. Virar uma nação para destruir o nosso povo, como disciplina de Deus. Então, não era fácil a situação que Abacuque estava passando. E por isso nós temos acompanhado ao longo dos estudos o que significa viver pela fé nesse mundo caído, independente das circunstâncias. E semana passada nós estudamos os 2 primeiros versos do capítulo 3, que traz a oração final do profeta em forma de canto. É uma oração triunfante da parte de Abacuque, e buscamos tirar algumas lições do exemplo da atitude do profeta a respeito de como enfrentar as provações com confiança e alegria no Senhor. Nós vimos 4 atitudes. Os irmãos lembram todas elas? De cor, assim, salteado? Quem não estava tem desculpa, né? Puxa pela memória. A primeira atitude, nós vimos que ele ouve a palavra de Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. E nós ali conversamos sobre a importância de nós ouvirmos a palavra constantemente. O alimento para a nossa fé, alimento para a nossa alma. Diante de tantas confusões neste mundo caído, nós precisamos ter a fonte eterna, a rocha, nossa fé solidificada com clareza nas Escrituras Sagradas. Nós vimos também que a segunda atitude de Abacuque, com o exemplo ali da oração, é que ele ora com atitude de humilhação diante de Deus, quebrantado, sendo limpo de toda justiça própria. Terceiro, ele ora com atitude de adoração reverente. Abacuque está conhecendo mais profundamente a majestade de Deus. Está contemplando a majestade de Deus. E a visão de mundo dele está mudando de perspectiva. Deus e a humanidade pecadora debaixo dele, ninguém pode reivindicar bênçãos do Senhor baseado em sua própria justiça, porque todos são pecadores. E aí então, diante dessa contemplação da majestade, da santidade de Deus, Abacuque ora com adoração reverente. E a terceira questão, ele ora, a quarta, né, a atitude, ele ora em dependência completa das misericórdias de Deus. Ele clama ao Senhor, aviva a tua obra. Ele ora também focado na causa de Deus, a pureza da igreja, o avanço da palavra. Abacuque tem este desejo que seja preservada a igreja do Senhor, apesar das dificuldades. E hoje então vamos estudar, amados irmãos, o restante da oração, à luz deste mesmo tema, e vamos observar mais algumas atitudes com o exemplo do profeta nessa manhã, ok? Então esse será o nosso assunto hoje, e vamos começar com oração.
Mas Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus Santo, Deus eterno, Deus onipotente, Deus onisciente, que sabe tudo exaustivamente. Tal conhecimento é maravilhoso demais para nós, Senhor, diante da Tua majestade. Pai, obrigado pelas Escrituras, porque elas são luz para o nosso caminho. Ela não nos deixa em trevas, ó Pai, a Tua palavra. E nos traz aquilo que é mais caro e precioso para as nossas almas, que é o conhecimento do Senhor. E isso muda tudo nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela palavra. Obrigado pelo exemplo de Abacuque. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu graça para estudar todo esse livro, todo esse projeto, e chegamos agora no final dele. É graça Tua, Pai. E nós continuamos rogando ao Senhor, que o Senhor continue agindo, que o Senhor continue santificando a Tua igreja através da palavra. Esse é o nosso clamor como Tua igreja, Pai. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra. Independente das circunstâncias, aviva a Tua obra. E nós sabemos, ó Deus, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja, porque o Senhor Jesus assim o disse. Então, Pai, abençoa-nos nessa manhã com a sequência, com o final deste estudo. Ajuda-nos a nos concentrarmos. Faz a obra que nenhum homem pode fazer, somente o Teu Espírito Santo. Eu rogo graça para ser fiel aqui ao texto, que for falado na carne, seja esquecido, que fique a Tua palavra gravada nos nossos corações, Pai. Nós oramos assim, agradecidos e dependentes no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, como enfrentar as provações com confiança e alegria em Deus? Vamos observar mais algumas atitudes na sequência aqui da oração de Abacuque. E outra atitude que nós percebemos no exemplo da oração dele é que o profeta ele faz algo muito interessante. Ele busca relembrar fatos da gloriosa história da redenção. Ele relembra fatos da história. Abacuque faz aqui nesta parte dos versos 3 a 15 uma interpretação cristocêntrica da história. Jesus no centro. E encontra grande consolo nisso. Ele encontra grande consolo ao ter uma visão cristã da história. Alguns comentaristas sugerem que nestes versos Abacuque estaria tendo uma nova visão daquilo que Deus iria fazer ao manifestar a sua glória, que seria algo semelhante àquilo que ele já fez no passado. Mas outros comentaristas sugerem que ele estaria apenas relembrando fatos da história e assim vislumbrando a glória de Deus como o poderoso Senhor dos exércitos que vem para libertar o seu povo, punir os seus inimigos e libertar o seu povo. E eu entendo que isso se encaixa melhor com o contexto aqui. Abacuque está relembrando. Os salmistas, eles faziam muito isso também. Diante das dificuldades, eles começavam resgatando e relembrando a história da redenção, e ali eles encontravam regozijo. Então vamos observar esses versos, começando pelo verso 3, que diz assim a palavra do nosso Deus. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Notem que o profeta começa destacando que Deus vem de Temã e do monte Parã. E, meus irmãos, esses são locais que se encontram na região que fica ao redor do monte Sinai. E o que aconteceu no monte Sinai? O que aconteceu lá? Foi exatamente lá onde Deus veio com grande manifestação de sua glória para entregar a lei a Moisés. Isso está em Êxodo, capítulo 19 e 20. Os irmãos lembram da história, né? Quando a nação de Israel acampou próximo ao monte Sinai, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. E então Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, e a manifestação da glória de Deus veio sobre o monte em forma de fogo, aquela nuvem de fumaça, e diz a Escritura que todo o monte tremia,
e havia raio, trovão, som muito forte de trombeta, e o povo ficou aterrorizado, e a palavra diz que quem tocasse no monte seria morto. Então a linguagem do texto aqui parece relembrar essa cena. Deus vem em glória, como um guerreiro armado para a guerra, para lançar mão contra os seus inimigos. Então Abacuque evoca a imagem de Deus aqui, vindo com poder, em plena santidade, resplendor de luz que traz juízo contra o pecado. Avançando dos versos 5 a 6, lemos: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olhe e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Diante dele vai a peste. E essa linguagem lembra o que, meus irmãos, quando nós falamos de pestes ou pragas? O que vem à sua memória quando nós falamos de pragas? As pragas do Egito. Lembramos as 10 pragas sobre o Egito. Deus usou as pragas diante dele, da glória e majestade dele. Vêm as pragas para sacudir a nação. Aquele povo poderoso que tinha escravizado o povo da aliança. Então, a linguagem lembra aquele momento inicial do Êxodo. Abacuque está passeando pela história, rememorando. Deus, através de Moisés, trouxe pragas sobre o Egito e finalmente libertou o seu povo. Mais uma vez, temos a imagem de Deus aqui, descrito como o Senhor dos exércitos, que por onde passa, o resultado é que até os montes, grandes montanhas eternas, que parecia que eram eternas, que não poderiam ser abaladas, elas são esmigalhadas diante da majestade de Deus. Como a nação do Egito, parecia uma nação invencível, parecia muito poderosa, eles achavam, mas que foi abalada pelo poder de Deus. Portanto, diante destes fatos da história que Abacuque está relembrando, surge a pergunta, e provavelmente Abacuque tinha isso em mente: de quem é o verdadeiro poder, afinal das contas? Quem realmente está no controle? Será que é Nabucodonosor, poderoso, rei, e o seu império que estava conquistando tudo naquela época e que agora viria para destruir Israel, invadir Israel? A resposta óbvia, a conclusão é óbvia: o verdadeiro poder pertence a Deus, o Senhor Deus. Ele controla tudo, e somente os seus caminhos são eternos, somente o seu reino é eterno. Os outros todos passam, o dele não, o dele é para sempre. A glória é dele, meus irmãos, a glória é de Deus. Dos versos 7 a 10, lemos: vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O profeta diz aqui: vejo as tendas de Cusã e terra de Midian. Essas duas regiões estavam próximas ao Mar Vermelho. E a investida de Deus contra as águas, o mar que foi aberto por Deus, para o povo de Israel passar por ele com pés enxutos, e depois foram mortos lá, os soldados de Faraó, neste mesmo local. Portanto, a ira de Deus não era contra os rios, não é contra os rios que o Senhor está irado, mas é contra as nações que estavam próximas àqueles rios.
É contra as nações que estavam ali se opondo ao povo de Deus, naquela região, Mar Vermelho, Rio Jordão, Rio Nilo, aquelas regiões, aquelas nações ali. É ali que a ira de Deus se manifesta. E novamente o Senhor Deus é representado aqui como o Deus onipotente. Nada frustra os seus propósitos. Sua vontade é cumprida com perfeição. E ele é apresentado aqui como este poderoso guerreiro que até os montes se contorcem ao contemplá-lo. E as profundezas do mar levantam as mãos para adorar a Deus ao ouvir a sua voz. Nós temos uma personificação das forças da natureza aqui, que estão debaixo do controle absoluto de Deus. E o interessante, meus irmãos, é que, à luz do Novo Testamento, isso nos faz lembrar de quem? Diante da tempestade que foi acalmada. O Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Deus encarnado. O Deus Emanuel, que veio para salvar o seu povo. A única esperança da glória, nossa única esperança, nenhuma outra, só Ele. Só Ele. Jesus Cristo, o Rei. E Ele ordenou os ventos silenciarem e o mar se acalmar, e os discípulos, vendo isso, se prostraram. Conforme Marcos capítulo 4, versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Avançando, meus irmãos, os versos 11 a 15 do nosso texto trazem uma linguagem que lembra episódios da conquista da terra de Canaã. Olha o que diz o texto. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então o verso 11 diz: o sol e a lua param. Isso lembra qual episódio? Vamos puxar pela memória aí. Vamos lembrar da história da redenção. Como é importante termos esses fatos bem gravados, bem frescos na nossa memória, a leitura, sistemática da Bíblia. Lembra qual episódio? Isso remete ao livro de Josué. O momento em que, pelo poder de Deus, o sol e a lua pararam, falando na linguagem da perspectiva do observador da terra, ok? Por quase um dia inteiro. Até que o povo de Israel completasse a vitória na batalha contra os amorreus. Está em Josué capítulo 10. Ou seja, mais uma vez, o Senhor Deus é destacado como aquele que tem domínio completo de toda a natureza, tudo obedece ao comando de Deus. E os demais versos aqui lembram outras cenas da conquista da terra de Canaã, a derrubada das muralhas de Jericó, marchas pela terra, verso 12, marchas pela massa de grandes águas, verso 15, lembramos da abertura do rio Jordão, para que Israel atravessasse e então conquistar e destruir as nações que lá estavam. E esses eventos aqui, meus irmãos, mostram que a conquista da terra aconteceu pelo poder de Deus, não pela capacidade do povo, não pelo mérito do povo. Então é isso que Abacuque está contemplando aqui, a glória e a majestade de Deus vindo para punir os seus inimigos e salvar o seu povo. Foi assim ao longo da história. Como diz o verso 13, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, ou seja, o Messias, Cristo,
aquele que foi prometido no Antigo Testamento e cuja sua primeira vinda depende da existência da nação de Israel, já que o ungido viria da nação de Israel. Portanto, meus irmãos, Abacuque, nesta parte de sua oração, encontra consolo ao relembrar grandiosos feitos de Deus na história da redenção para com o povo da aliança. Aliança que foi estabelecida lá com Abraão, e o Deus que é fiel à sua palavra não abandonaria o seu povo, o remanescente fiel. Como fez no passado, faria novamente no presente, pois Deus permanece o mesmo, Ele é imutável no seu ser e as suas misericórdias duram para sempre. E o interessante é que nós hoje, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, estamos em uma posição muito mais privilegiada na história da redenção do que Abacuque. Estamos em uma posição muito melhor que ele. Muitas profecias já se cumpriram e com certeza podemos encontrar muito maior consolo diante das tragédias que nos acometem ao olharmos para a história com essa visão cristocêntrica, com essa visão de mundo alinhada com as Escrituras, tendo Jesus no centro. Lloyd Jones diz o seguinte: esses são os fatos dos quais o profeta Abacuque se lembrou para o seu próprio consolo. Hoje estamos numa posição mais maravilhosa ainda do que a de Abacuque. Podemos fazer acréscimos à história, podemos suplementar os fatos aduzidos pelo profeta, estamos em posição de ver como tudo que Deus lhe revelou foi cumprido literalmente. De fato, tudo aconteceu, os caldeus foram deveras suscitados, então foi levantado esse império, destruíram os israelitas em disciplina ao povo de Deus. Esses foram levados cativos para a Babilônia, mas no devido tempo Deus voltou-se contra os caldeus e os destruiu, varreu a Babilônia, o império da Babilônia foi destruído. E trouxe de volta a Jerusalém o remanescente, a cidade foi restabelecida e o templo reconstruído. Mas vamos além. Além e acima de todos os demais fatos, está o mais glorioso de todos, o fato de Jesus Cristo. Os evangelhos nos fornecem os detalhes de sua vida terrena, de sorte que podemos ter consolo em tempos difíceis. Acima de tudo, lembremo-nos de que o Filho de Deus venceu este mundo. Ele conhece tudo a respeito da contradição dos pecadores contra ele. Nada está pegando ele de surpresa. Embora fosse o Filho de Deus, sabia que devia cansar-se, esgotar-se, desfalecer fisicamente, suar gotas de sangue e de agonia. Sabia que devia enfrentar o mundo inteiro e todo o poder de Satanás e do inferno que se uniam em massa contra ele. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Ele conhece tudo a respeito de nossa fraqueza e de nossa fragilidade. A encarnação não é mera ideia, mas um fato, e o Verbo se fez carne. Em nossa agonia e fraqueza, podemos sempre recorrer a Ele com confiança, sabendo que Ele compreende, Ele sabe e Ele socorre. O Filho de Deus se fez homem a fim de ser nosso perfeito sumo sacerdote e conduzir-nos a Deus. Assim sendo, venha o que vier, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então percebam, meus irmãos, que lição preciosa aprendemos aqui. Relembrar o que Deus poderosamente já fez por nós em Jesus. E como aplicação pessoal, eu creio que uma prática interessante nos dias de aflição é também olharmos para as histórias das nossas vidas, pessoais, e lembrar os feitos graciosos de Deus para conosco no passado. Porque uma tendência nossa, quando a coisa está ruim, é começar a desenvolver aquele olhar de terra arrasada, está tudo perdido, desgraça total, cara, acabou, não tem mais jeito. Nossa tendência. Então é importante parar para refletir, não se deixar levar pelas emoções, não, parar para refletir, pare, governe os seus pensamentos à luz da palavra.
Conduza eles à Escritura Sagrada e lembre, à luz da palavra, pela graça de Deus, o quanto Deus já fez pela sua vida. Eu às vezes faço isso nos dias mais duros, nos dias mais difíceis, parando para pensar um pouco, lembrando quantos livramentos Deus já não me proporcionou. É de perder de vista. Quantas conquistas, quanto consolo nas derrotas e perdas. Sabe aqueles momentos que você pensa que não vai superar? Sendo esmagado por uma tristeza avassaladora. E chega a pensar, não, dessa aqui eu não passo, fim da linha. Essa aqui não dá mais, acabou para mim. Mas lá estava o Senhor, com a mão estendida. Lembra daquele dia? Lembra? Lá estava o Senhor com você. A mão estava estendida, graciosamente, trazendo consolo, trazendo novo ânimo, que você nem sabe de onde vem. A circunstância não mudou, mas você simplesmente se levantou e foi em frente. Lá estava o Senhor, nos piores momentos. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quantas vezes a sua provisão milagrosa em momentos de extrema dificuldade. Meus irmãos, todos nós em Jesus temos muitos testemunhos para compartilhar, com certeza, como Deus nos ajudou e nos trouxe até aqui. E uma dica é você ter registro desses momentos marcantes, porque a gente esquece tudo, esquece muito rápido. Registra, tem um registro para quando vierem as lutas do presente, lembrar o que Deus já fez. E em Jesus, o Senhor poderoso nunca nos abandona, nunca nos abandona. E assim, algo fundamental é exatamente nós percebermos as nossas pequenas histórias conectadas à grande história da redenção. Encaixadas na grande história da redenção, onde Jesus é o personagem principal, não nós. Tudo é por meio dele, tudo é para o louvor da glória de sua graça, e o propósito de Deus é em tudo que nos acontece, seja bom ou ruim, nos fazer mais semelhantes a Jesus. É assim que nós aprendemos a olhar para o sofrimento de uma perspectiva diferente. Deus usa também, graciosamente na vida dos seus filhos. Como diz o salmista lá no Salmo 119, foi-me bom ter passado por aflição para aprender os teus decretos. Ele não teria aprendido se não tivesse sofrido. E assim nós vamos nos assemelhando a Jesus, o Rei da Glória, tudo é por Ele, é para Ele. Ele não foi coroado com uma coroa de ouro neste mundo, foi coroado com uma coroa de espinhos. Muda a perspectiva. Quando nós contemplamos a majestade de Deus, tudo é por Ele, a história é dele. E Ele está nos fazendo cada vez mais semelhantes a Jesus. Como isso é importante, meus irmãos, que lição preciosa nós temos aqui. Essa visão de mundo mais alinhada com as Escrituras, isso traz muita saúde para a nossa fé, é impressionante. Traz muita saúde para a nossa fé e nos remove da murmuração, do desespero diante das circunstâncias, colocando a fé em salvadores terrenos. Nos remove disso, da reclamação, que estamos tão propensos por natureza, nos conduzindo para o louvor e gratidão a Deus. E é exatamente isso que nos leva ao último ponto da nossa mensagem e desse livro brilhante. Qual o efeito dessa lembrança em Abacuque? O que aconteceu com a alma dele? O efeito é que ele encontra alegria em meio ao sofrimento. Vamos observar as palavras finais do profeta, e temos aqui uma espécie de doxologia, louvor e alegria em Deus, a despeito da situação difícil que estava vivendo, pois pela fé, Abacuque finalmente encontra a sua plena satisfação em Deus. Ele está satisfeito no Senhor. Olha o que diz a palavra.
Versículo 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então ele diz no verso 16, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, ou seja, ele tem um grande frio na barriga. E a linguagem aqui é bem explícita, as tripas dele foram mexidas. A gente, quando tem uma notícia bombástica, normalmente a primeira reação é na barriga, né? O efeito foi comovido, frio, gelo. Tremeram os meus lábios, ele bateu o queixo mesmo, diante da constatação de Deus vindo com o seu juízo sobre toda a terra. Entrou podridão em meus ossos, os joelhos vacilaram, ou seja, ele ficou sem força, não conseguia nem ficar em pé. Provavelmente Abacuque cai de joelhos ao contemplar a glória de Deus, e é o que falamos na semana passada, ninguém pode permanecer o mesmo ao conhecer verdadeiramente o Deus das Escrituras. Muda tudo, toda a perspectiva muda. Então ele diz, pois em silêncio devo esperar. Abacuque entendeu que o terrível povo da Babilônia, que invadiria Israel, terá o seu dia da angústia. Vai chegar a vez deles. Mas esse dia é ainda futuro, e o profeta aprende que diante da majestade do poder de Deus, deve aguardar em silêncio, sem questionamento, sem murmuração, com tranquilidade, com paz, pois a Deus pertence a vingança. A Deus pertence a vingança, e Ele está vindo em juízo, mas também em misericórdia, para salvar o seu povo fiel que confia em sua palavra. Por isso Abacuque termina com esse belíssimo hino que já consolou gerações e gerações de crentes. Milhares e milhares de pessoas encontraram consolo nestas palavras nos momentos mais terríveis da sua existência. Ainda que a figueira não floresça, e a ideia aqui é, ainda que os inimigos venham, ainda que a Babilônia venha e destrua as nossas plantações, levem todos os nossos bens, tirem o gado do pasto, levem cativos todos os moradores da terra, ainda que tudo me seja tirado, posso perder até mesmo a minha vida, que é a consequência final de tudo isso aqui, ele morrer. Ainda assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que belíssima confissão de fé. Na verdade, meus irmãos, essa disposição em se alegrar em Deus, apesar de que tudo lhe seja tirado. E isso, meus irmãos, no final das contas, é a expressão da verdadeira fé salvadora em Jesus. Encontrar em Cristo a nossa fonte de maior satisfação. O maior tesouro de nossos corações, nada se compara a Ele. Suas bênçãos são boas e gostamos e nos alegramos com ela, mas nada se compara ao abençoador. Nada. E se você está aqui buscando as bênçãos apenas, algo está errado com a sua fé. Muito errado com a sua fé. Está na hora de você rever a sua fé. E podem ser anos de igreja. Essa satisfação em Jesus, isso é gracioso, nenhum ser humano pode produzir por si próprio. Alegria indizível naquele que não vemos, mas temos pela fé.
E sim, amados, a verdadeira fé passa por crises, nós vimos, por dúvidas, fraqueza, bagunça, questionamento. Abacuque teve, ele oscila altos e baixos, mas lá no final das contas, pela graça, a fé vai aprendendo aos trancos e barrancos a se regozijar plenamente em Deus. E é isso que importa, no final das contas. É isso que importa. Ele e nada mais. Quanto temos que aprender, hein? Meus irmãos, quanto temos que aprender. Quanta graça, quanta misericórdia precisamos. Estamos muito mal acostumados ainda diante de tantas bênçãos que Deus nos dá e nos alegramos com elas. Mas elas podem sair. Elas podem sair. Abacuque encontra alegria em Deus, mesmo que o momento seja de perda, de angústia para ele e o seu povo, mas agora ele sabe que Deus haverá de reverter essa situação, por pior que seja. Todas elas passam. Se você está passando por um momento ruim, vai passar. Momento bom, vai passar também. Porque no final das contas é Ele. É você e Ele. Então Abacuque entende que Deus vai reverter essa situação no tempo do Senhor. A visão foi dada aqui, está devidamente registrada. Deus haverá de triunfar sobre o mal, meus irmãos. E isso nos ensina que o triunfo do mal aqui neste mundo caído é passageiro. Impérios, o ímpio prospera, mas vai passar também. E de certa forma Deus permite isso. Deus permite isso. Essas mazelas, para a realização do seu plano final, que é a exaltação máxima de sua glória, nos maiores louvores do seu povo redimido. Por isso Abacuque diz no último verso: Deus é minha fortaleza, é somente nele que confio, porque o Senhor me faz andar em lugares altos, altaneiros, completamente livre, em sua maravilhosa presença. E essa é agora a maior satisfação de Abacuque, e se somos crentes, deve ser a nossa maior satisfação também. Que Deus nos livre de corações presos e cativos a este mundo. Que Deus nos livre disso. Como diz o pastor John Piper, a máxima dele, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E eu fiz aqui uma junção de algumas de suas citações que dizem o seguinte: o maior presente que Deus poderia nos dar não está na salvação em si, na possibilidade de morar num local em que nada falte, que seja só alegria e não haver doenças ou morte, mas o presente é o próprio Deus. Eu me regozijarei no Senhor, mesmo que não haja nada no campo, nada no aprisco, nenhuma comida sobre a mesa, o que significará morte, e dizer, nas palavras de Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro, Filipenses 1, 21. Se você tiver a Ele e nada mais, você tem muito mais do que se tivesse tudo sem Ele. Será que você já conhece essa satisfação aqui? Pare para pensar, o que o seu coração mais deseja? O coração nascido de novo, ele pode fraquejar, pode oscilar, mas ele está correndo atrás do alvo. Só Jesus pode proporcionar essa satisfação que você busca nas coisas. Só Jesus. O pecado engana, ele tira o foco, ele confunde. O diabo vem também para confundir como anjo de luz, para tirar o foco dos crentes. Mas só Jesus pode dar essa satisfação. Busque nele. Volte-se para Jesus hoje. Conheça a majestade de Cristo. Não perca o foco. E ele conclui: a plena satisfação em Deus é algo perigoso mesmo. Pode lhe custar os amigos, pode custar-lhe a reputação e até mesmo sua vida. Muitos perderam a vida por causa da fé em Jesus, né? Muitos perdem hoje a vida em países onde há perseguição. Mas valerá a pena, pois a graça de Deus é melhor do que a vida. Tudo nessa vida passa, mas o amor de Deus não. E, meus irmãos, o céu não seria o céu. Não seria o céu se Jesus não estivesse lá. Seria o inferno. Nada se compara ao prazer de se estar na presença de Cristo. Naquele glorioso dia, vamos nos regozijar nas ruas de ouro, com a lembrança dos irmãos que já foram, mas isso será nada em comparação ao contemplarmos a glória do Rei. Nosso coração não pode estar neste mundo. Pare para pensar na sua vida.
Que fé é essa que você tem? Nosso coração não pode estar nesse mundo que jaz no maligno. Eu prego para mim mesmo aqui, estou pregando para mim. Por isso precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos diariamente, meus irmãos, porque os nossos corações são vacilantes. Precisamos pregar, lembrar, trazer a memória, pensar nas coisas do alto, acima de tudo. Pregue o Evangelho para si mesmo, até que o seu coração se encontre satisfeito somente nele. Amém? E assim concluímos então, meus irmãos, o estudo deste impressionante livro. E quantas lições preciosas nós não aprendemos com o profeta Abacuque, na verdade. E como vimos neste capítulo, aprendemos a enfrentar as provações com confiança e alegria em Deus, com estas atitudes fundamentais, ouvindo a palavra de Deus sempre, orando ao Senhor em quebrantamento, em dependência completa de suas misericórdias, focados na causa do Evangelho acima de tudo, né? na prosperidade da igreja, da palavra, triunfando em pureza, para a próxima geração que precisa ouvir essa palavra pura. Deve chegar a próxima geração com pureza, o Evangelho. Aviva a tua obra, Senhor. Nós vimos como é importante contemplarmos o agir soberano de Deus na história, com essa visão cristocêntrica, tendo Jesus no centro, relembrando a história da redenção. O Senhor Deus nos guarda poderosamente, e então encontrarmos nossa plena satisfação no Senhor. E foi assim, amados irmãos, que muitos crentes como Abacuque, não se sabe ao certo, pode ser que Abacuque tenha morrido na invasão de Babilônia. Nós não sabemos, especula-se, né? Mas pode ser que sim, pode ser que sim. Mas foi exatamente com essa atitude que ele apresenta aqui nessa oração e ao longo do livro, que muitos crentes enfrentaram grandes provações, mas não perderam a sua fé e alegria no Senhor. E eu encerro com um exemplo aqui de Horatio Spafford. Já ouviu falar dele? Foi ele que compôs o hino que vamos cantar no final, Sou Feliz com Jesus. E ele foi um advogado bem-sucedido, convertido pelo ministério do evangelista Moody. E Spafford teve uma enorme perda financeira, perdeu praticamente tudo. Ele era bem-sucedido, mas perdeu praticamente tudo em um incêndio que ocorreu em Chicago, em 1871. Depois disso, ele perdeu todos os seus filhos em um naufrágio. Todos morreram. 4 filhas, um filho, acho que um filho morreu antes do naufrágio, e aí depois, no naufrágio, morreram os filhos, apenas a sua esposa sobreviveu. E quando o Spafford estava navegando para encontrar a sua esposa, ele foi ao encontro dela, porque ela mandou uma correspondência, salva, mas somente eu. Foi a mensagem que ela mandou. Então ele entendeu que os filhos todos tinham morrido. E aí então ele foi ao encontro da sua esposa. E quando ele estava navegando para encontrar a sua esposa, ele passa exatamente no local onde aconteceu o naufrágio, onde todos eles morreram. Naquele exato local, sustentado e consolado pela poderosa mão de Deus, foi que ele escreveu as seguintes palavras: quando a paz como um rio visitar o meu caminho, quando as tristezas como ondas do mar rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma. Essa confiança em Cristo, tendo nele o nosso maior tesouro. Essa é a origem de um dos mais belos hinos da história da igreja. Amados irmãos, que o Senhor Deus gracioso, poderoso, soberano, que virá para julgar as nações, mas também para salvar a sua amada igreja, redimi-la, que esse Senhor nos ajude a perseverarmos com esta fé triunfante. Não tem força, e não vai ser na nossa força, mas Ele vai nos suprir. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Para a glória de Deus, que as nossas vidas sejam instrumentos para exaltar essa glória. Em meio ao sofrimento, cantemos, ainda que a figueira não floresça. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Oremos. Ó Pai,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Deus Trino, te louvamos e te adoramos. Tudo é por ti, Senhor, tudo é para ti. Ajuda-nos a termos essa perspectiva correta da história, a visão cristã. Pai, lava a nossa mente, renova a nossa mente com o entendimento da Escritura Sagrada e usa as nossas vidas, Pai, como instrumentos em Tuas mãos, nas mãos do Redentor. Ensina-nos, ó Deus, a passarmos por todas as situações, a situação do nosso país também, Pai. Ajuda-nos a não perdermos o foco, sermos sal e luz, mas que a nossa esperança não esteja aqui, Senhor. Que nós tenhamos o foco correto, como o Abacuque tirou o foco dos caldeus. O problema não era os caldeus, o problema era o pecado próprio, o arrependimento próprio e a contemplação da Tua glória, Pai. Manter-se fiel a Ti, Senhor, continuar pregando o Evangelho, continuar sendo luzeiro nesse mundo caído. Ó Deus, não temos a mínima força, encontrando alegria em meio às dificuldades, Senhor, não sendo tomados pela ansiedade. Ó Deus, confessamos aqui as nossas misérias e pecados e Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades, mas em Jesus encontramos graça. Por favor, Pai, limpa os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, para que possamos contemplar Jesus em sua plena grandeza e sermos satisfeitos para a Tua glória. No nome dEle. Amém.